Muito obrigado, deputado. Em discussão, para discutir, a deputada Érica Cocai. Presidente, esse é um projeto da Comissão Parlamentar de Inquérito que foi destinado a investigar a realidade do sistema carcerário brasileiro, que tem por objetivo regular a execução indireta de atividades envolvidas nos estabelecimentos penais. Nós, presidente, eu participei da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Prisional e ali nós vamos ter uma realidade que é uma realidade quando se retira do Estado a responsabilidade pelo sistema carcerário, você retira primeiro o controle, um controle que é mais efetivo do ponto de vista do Estado, a própria construção de relações mais duradoura, porque nós estamos falando de policiais penais que na nossa Constituição está assegurada esta condição de serem policiais penais, e policiais penais têm que fazem parte do sistema de segurança pública, portanto, tem que estar dentro do próprio Estado. Para que isso seja efetivado, aqui se pretende alterar a Lei de Execução Penal, acrescentando o artigo 83A, 83B, 83C, que dispõe sobre as seguintes questões: discrimina as atividades que serão objeto da execução indireta e serão delegados à iniciativa privada e os que permaneçam sob a execução dos agentes estatais, define que as empresas e os parceiros privados poderão contratar monitores, auxiliares, supervisores para a execução do projeto objeto do contrato, estabelece uma jornada de trabalho diferenciada de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso para os profissionais a serem contratados. Consoante se observa a justificação, a proposição tem por escopo regulamentar a participação da iniciativa privada na gestão das unidades prisionais, ainda sem uma norma legislativa específica e em verdade, se busca regulamentar o que não está regulamentado. Regulamentar a privatização, que obviamente, quando se aprova, e esta casa foi absolutamente nítida, clara, ao estar aprovando o policial penal como parte da segurança pública, está se ali dizendo que esta é uma responsabilidade do próprio Estado. Érica, por favor. Olha, a deputada Érica Cocai está fazendo aqui o seu pronunciamento. É uma zoada muito grande, eu pediria respeito aí a palavra da deputada para que a gente possa prosseguir. Por favor, deputada. Então, portanto, aqui se estabelece, se busca regulamentar a privatização dos presídios sem que ainda se tenha clareza quais são os parâmetros para esta própria privatização, ou a necessidade de uma privatização que, ao nosso ver, ela fere a decisão do próprio Congresso Nacional ao considerar ao estar estabelecendo policiais penais como parte da segurança pública. Aliás, é bom lembrar que esta regulamentação é necessidade. A regulamentação da profissão de policial penal já está na nossa Constituição Policial Penal, como parte de um processo dos trabalhadores e trabalhadoras de segurança pública, que é prerrogativa do próprio Estado. Então, nós não podemos aqui simplesmente estarmos aprovando uma proposição que faz com que nós não tenhamos o que nos parece que é absolutamente fundamental, que é todo o serviço de segurança pública e também aqueles que impliquem na possibilidade de melhoria para a reintegração harmoniosa dos apenados à sociedade, para a humanização do próprio sistema prisional, estabelecimentos penais, estas funções têm que ser realizadas por servidores públicos concursados, especialmente preparados para essa finalidade. Quem controlará a qualidade dos profissionais que serão terceirizados e que serão contratados por uma iniciativa privada para estar dentro dos presídios? Quem controlará? Nós precisamos de servidores públicos concursados, porque na medida em que há um concurso, você há
o teste ou a seleção a partir da capacidade daquele profissional de exercer essa função que é extremamente relevante e, obviamente, faz parte do processo de segurança. Nós precisamos lutar para que não tenhamos tanta reincidência no sistema prisional. Precisamos lutar para que a lei de execução penal ela possa ser exercida na sua prerrogativa de responsabilização, mas também de ressignificação das trajetórias e interrupção da trajetória delituosa que leva as pessoas, a atividade delituosa que leva as pessoas a serem apenadas ou responsabilizadas e que têm que pagar pelos seus próprios erros. É muito fácil compreender que os integrantes de uma carreira pública que atuam nos órgãos da administração penal de qualquer unidade da federação pode, dadas as condições de trabalho, desempenhar suas funções com primor e em prol dos internos e do serviço público, em prol da própria legislação. Nós sabemos que o sistema prisional ainda abriga práticas que estão em conflito com a própria lei. Há um processo de maus-tratos que é institucional, maus-tratos que estão para além das relações interpessoais, porque nós temos uma superlotação, celas que deveriam ter 8 pessoas, como aqui em Brasília, e que abrigam 40 pessoas, abrigam 30 pessoas, ausência de oportunidades de trabalho dentro do sistema, ausência da quantidade necessária de oferta para o sistema educacional. Então, portanto, nós temos uma série de limitações e de conflitos com a própria legislação que perpassam o nosso cotidiano e é o cotidiano da nossa sociedade e as nossas relações sociais. E é em função desta prerrogativa que está de forma muito nítida, prevista na Lei de Execuções Penais, que nós achamos que esta função deve ser exercida por servidores e servidoras que sofrem um controle do Estado, ao mesmo tempo tem um processo de seleção para testar a qualidade e a capacidade destes profissionais de exercerem esta função. Nós entendemos que há empresas privadas especializadas em determinadas atividades que prestam serviços de qualidade prisional, aquelas que trabalham com fornecimento de alimentação e outros serviços. Ainda que tenhamos também a dificuldade de controle, nós temos aqui inúmeras queixas no Distrito Federal do caráter absolutamente intragável da alimentação que é fornecida e que o Estado paga muito caro por ela, quando nós poderíamos construir fornecimentos de alimentação que passassem por um processo que também suprisse a necessidade de atividades dos apenados dentro do próprio sistema prisional. Nós temos, no Brasil, um sistema prisional que a sociedade, em grande medida, desiste das pessoas que estão dentro dele. Desiste, inclusive a sociedade, o próprio Estado desiste em grande medida e cobre o sistema prisional com um manto, que é um manto que permite que não haja uma intervenção do conjunto da sociedade para que aquele espaço não seja um espaço que negue o que prevê a própria legislação. Então, os familiares são aqueles que nunca desistem dos seus entes queridos e que muitas vezes são tratados como se criminosos fossem. Os familiares são um dos maiores agentes de reintrodução ou reincorporação das pessoas em harmonia na sociedade, porque ali muitas vezes é o único momento e o único espaço onde o apenado se sente inteiro na sua própria humanidade. Então, portanto, essa relação de humanização, ela precisa ser estabelecida através da consideração de que familiares são parceiros do processo de reintegração. Não podem ser punidos, não podem ser apenas porque têm seus familiares presos, porque isso significa extensão da própria pena.
e extensão da pena que se dá através dos próprios familiares. O sistema deveria se dedicar a tornar mais a miúde as próprias visitas, porque são espaços de diálogo, de nome, ou seja, as pessoas reconhecidas pelo seu próprio nome, reconhecidas por relações que desenvolvem dentro de um ambiente afetivo, para que possam repensar as suas trajetórias e interromper a trajetória delituosa. Então, portanto, nós achamos que é possível estabelecer serviços que são serviços que podem ser exercidos pela iniciativa privada. E aqui nós citamos a alimentação, outros serviços que podem ser abarcados, mas não a função finalista, não o processo finalístico, ou seja, do cuidar, do estabelecer as relações dentro do próprio sistema que devem ser desenvolvidas por policiais penais. E policiais penais que sejam concursados e que sofram o controle do próprio Estado. Nós acreditamos que as finalidades da execução penal, a instituição de novas formas de gestão prisional, como a cogestão, as PPPs ou modalidades de terceirização, que elas acabam quando adentram a administração do sistema, quando adentram a execução da própria política pública, que é feita por policiais dentro das forças de segurança desse país, elas, ao serem exercidas pela iniciativa privada, a sua função, o seu controle, a qualidade do exercício desta função ficam fragilizadas. E quando eu falo controle, é porque quem serão os selecionados? Quais são os critérios de seleção de uma empresa privada para as pessoas que estarão de forma terceirizada, cumprindo uma função que é precípua do próprio Estado? Então, portanto, nós entendemos que a iniciativa, essa iniciativa desta proposição, ela tende a mitigar, a adequar e a possibilitar o que não pode ser possibilitado, que é a privatização do sistema prisional, para que seja exercido por terceiros, com a função precípua do próprio lucro, que é a função da iniciativa privada, sem o controle, sem a seleção necessária e sem o controle do próprio Estado, como quando os servidores e os policiais, aqueles que exercem a função precípua de estar exercendo o serviço e a política pública do sistema prisional, sofrem quando são do próprio Estado. Assim, nós temos um entendimento, que é o entendimento do relator, no sentido que a segurança pública, nos termos do que estabelece o artigo 144 da Constituição, que assenta que a segurança pública é dever do Estado, e as atividades que dela fazem parte, notadamente aquelas que impliquem na impossibilidade de delegação do poder de polícia e as funções inerentes à atividade do Estado, constituem óbice a aprovação da matéria nesta comissão, porque ofende claramente a Constituição. A Constituição é clara ao dizer que a segurança é função do Estado e os policiais penais que desenvolvem a política de segurança dentro do sistema prisional têm que ser, portanto, funcionários do próprio Estado. Então, portanto, nós entendemos que a atividade de segurança pública, elas têm que ser exercidas por servidores do Estado no sistema prisional. É óbvio que há particularidades, pois são ações que se materializam em prerrogativas públicas que são necessárias para a garantia da segurança na execução legal e satisfatória da lei, sem se descuidar dos direitos e garantias fundamentais que não podem ser feridos constantemente, cotidianamente, porque se fere a própria legislação, quando se fere os direitos e garantias que são constitucionais. Então, nesse sentido, nós achamos que a proposição ela tem vícios de inconstitucionalidade. E aí, nesse sentido, nós somos a favor da rejeição da proposição, porque a proposição permite
que haja uma ingerência da iniciativa privada em proposições e em funções que são inerentes, específicas, restritas ao próprio Estado, como é a segurança pública. Repito, a nossa Constituição adentrou como parte da segurança pública os policiais penais. É preciso regulamentar a profissão de policial penal. Nesse sentido, é preciso acelerar para que o conjunto das unidades da federação e o governo federal, no que diz respeito aos presídios federais, possam ofertar uma regulamentação. Mas não é possível transformar o exercício da administração penitenciária dos presídios em uma prerrogativa da iniciativa privada. Por isso, nós somos pela rejeição da proposição, porque ela incorre em vícios de inconstitucionalidade, o que cabe a esta comissão avaliar, e somente cabe a esta comissão esta avaliação da constitucionalidade e da admissibilidade. É o que eu tinha a falar, presidente. Obrigado.